Paz do Senhor Jesus, amados. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Amados, olha o Santo Livro em nome de Jesus Cristo. Livro do profeta Naum, capítulo de número 1, versículo de número 7. Todos, amém? Diz assim a palavra do Eterno: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar o seu assento, amado, em nome de Jesus. Numa outra versão, Almeida Corrigida Fiel, expressa quase que da mesma maneira, mas o final é um pouco diferente. Diz assim: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Louvado seja o nome do Senhor por essa afirmação dada ao profeta Naum. Amados, talvez eu seja até breve na minha exposição, mas eu julgo muito pertinente, muito oportuno essa palavra, porque, verdade seja dita, hoje foi um dia muito bonito no Rio de Janeiro, como ontem também. Ontem eu estava no casamento maravilhoso de um amigo meu, e hoje o dia é muito bonito, muito azul, mas nem sempre a nossa vida é assim, amado, né? Nem sempre a nossa vida é assim. Às vezes a nossa vida, ela reserva para a gente momentos sombrios, momentos difíceis, em que, por mais que a gente possa ter estrutura, condições, recurso financeiro, um bom lugar, pessoas, ainda assim a adversidade, ela nos toma de assalto. Ainda assim a crise, ela pode bater em nossa porta. Ainda assim a enfermidade, ela pode nos surpreender, um diagnóstico ruim, uma mensagem inadequada. E esses dias maus, eles vêm, amado. Eles acontecem. A Bíblia diz que o sol, e tanto o sol quanto a chuva, ela é posta sobre os justos e injustos. E quando dilemas complexos acontecem com a nossa vida, principalmente para quem é servo do Senhor, e às vezes a gente vai indagar numa reflexão até fundamentada em doutrinas bíblicas, a gente pega se questionando: mas Senhor, tudo bem, eu sei que a Bíblia fala do dia mau, das adversidades, mas a Bíblia fala também da semeadura, e isso pelo qual eu estou sofrendo, isso que me veio, eu não semeei para colher. Eu estou semeando fidelidade, estou colhendo infidelidade. Por que isso? Por quê? Tudo bem, não é o caso da Assíria, mas ainda assim a gente vê como o nosso Deus é bom, amado. Como o nosso Deus é gracioso. Como o nosso Deus, ele tem desejo em salvar o homem. O nosso Senhor, ele faz tudo, absolutamente tudo, amado. Ele liberta, ele cura, ele faz prosperar quem ele quer, ele exalta, ele abate. Mas entre todas as coisas que o Senhor pode e faz, o intento supremo dele é salvar. É salvar. E por pior que o ser humano possa ser, mais vil, mais depravado, cruel, violento, maligno, perverso, averso ao próprio Criador, ainda assim esse Deus vai atrás dessas pessoas. E a gente às vezes não compreende. A Síria, o ambiente que o profeta Naum estava inserido, era o poderoso império de então, do tempo de Naum. Império esse no qual o profeta Jonas, há 50 anos atrás,
tinha ido pregar e ele não queria. Estudos dizem que Jonas não queria ir pela crueldade que era o povo assírio, capital Nínive, pela violência, depravação, idolatria. Os ninivitas eram povos cruéis, amado. Pessoas que faziam questão de pegar outros povos e quando tomavam aquela região, esquartejavam, decapitavam, colocavam cabeças em espetos, atravessavam espetos de baixo acima até o topo da cabeça em homens e colocavam na porta da cidade para mostrar violência, truculência. Esquartejavam pessoas, mulheres, crianças, devastavam tudo, inseriam os seus cultos, as suas leis. Um povo vil. Alguns estudos históricos dizem que Jonas não queria ir porque parte da família de Jonas fora morta pelos ninivitas. E Deus chama Jonas para pregar para esse pessoal. Jonas se recusa a ir. O texto diz de Jonas 3, 6 em diante, que Jonas ele vai lá, ele vai com uma mensagem dura, mano, dura, extremamente dura. E quando você começa a ler como Jonas vai falando, e Deus diz assim para ele: prega a mensagem que eu te falar. Jonas, tudo bem. E qual é a mensagem? Em 40 dias Nínive será subvertida. Jonas, então tu vai destruir Nínive? Tu vai acabar com esse pessoal? Tu vai extinguir a violência? Tu vai acabar com a idolatria, a depravação, esse povo vil, depravado, corrupto? Prega isso, Jonas. E ele começa. Depois de ter fugido, recuado, depois que ele recebe a mensagem é essa, tu vai subverter, tu vai destruir, tu vai acabar. Opa, essa mensagem que eu adoro. Eu gosto disso, é de rachar o bambu em cima dos lombos dos outros. Graça não, misericórdia não. Eu prego juízo, eu prego ira, eu sou profeta do caos, eu sou os filhos de João Barnese, os filhos do trovão. Me dá esse tipo de discurso, eu vou pregar. Só que, irmãos, diz o ditado, né? Coração é terra que ninguém anda. A gente não sonda o coração das pessoas. Nós não temos noção, condição de imaginar como as pessoas vão receber a mensagem de Deus. E essa mensagem que aos olhos de Jonas parecia dura, aos olhos do ninivita, pareceu-se a mensagem da graça, que promoveu no coração deles arrependimento. Diz a palavra que a mensagem chegou ao ouvido do rei, e ele proclamou um jejum. E ele falou: nem homem, nem mulher, nem criança, nem animais vai comer nada. Quem sabe assim Deus voltará e se arrependerá e apartará o seu furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E o texto diz: e Deus viu as obras deles, e como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Isso mostra que o propósito do Evangelho é salvar. E é isso que Jesus Cristo veio fazer, amor. A Bíblia diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É isso que Jesus Cristo veio. Ele veio buscar as pessoas assim, cruéis, truculentas, vis, ou até aquelas que aos olhos humanos são boas, mas dentro do seu próprio coração, soberba, altiva, prepotente, independente, vive emancipada dos cuidados, do zelo do Senhor. E Deus vai atrás dessas pessoas. Para quê? Para salvar. E por quê? Porque Ele é bom, amado. Porque Ele é bom. E é essa palavra de Naum para a gente hoje. O Senhor é bom, amado. Aleluia. E se Ele é bom com quem é mau, imagina com quem Ele justificou. Então o que eu tenho para dizer no teu coração é: independente da crise, do caos, pastor, tu não sabe, não sei. E eu também tenho momentos sombrios, eu também tenho momentos difíceis, eu também tenho momentos em que eu olho e não vejo solução. Mas ainda assim o meu olhar, a minha fé, a minha esperança, a minha expectativa tem que estar no Senhor, o Deus da minha salvação. E eu sei porque Ele é bom,
O propósito do Evangelho é resgatar, salvar. E Deus pagou um preço caríssimo. Caríssimo. A Bíblia diz que a redenção do homem é caríssima. Ninguém com todos os seus recursos conseguiria pagar. Porque só Cristo teve condições de pagar esse preço. Porque Ele sim é bom. Isaías 43:3 diz: porque eu, Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Enquanto foste preciosa aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei. Eu te amei. Eu dei povos poderosos com riqueza, recurso, por resgate a ti. Eu dei o Egito, a Etiópia, Sebá, porque você foi preciosa aos meus olhos. Eu te amei, eu te resgatei com os laços de amor. Por quê? Porque eu te amo. Independentemente do que você faz, se bem ou mal, eu te amo. Eu te amei. O amor é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. O amor não é um sentimento. O amor é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. 1 João 4:8, parte B, diz que Deus é. Deus não sente amor. Deus é. A essência do amor está em Deus. A essência do amor está em Cristo. O Evangelho de João 3,16, o textuário da Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus que é amor, Ele amou o mundo de tal maneira, de uma maneira quase que inexpressável. Não tem como expressar esse amor, porque esse amor, ele é um amor praticado, um amor concreto. Não é um amor declarado. Não. É um amor real. É um amor justo. É um amor equilibrado, doce. É um amor, amados irmãos, que causa consolo, abrigo, conforto. Jeremias 31:3 diz: há muito que o Senhor me apareceu dizendo. Imagina isso, amado. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo o quê? Com amor eterno eu te amei, também com amável benignidade eu te atraí. Meu Deus do céu! Olha só, não é, amados irmãos? A partir do momento que você conheceu, não. O texto diz: com amor eterno. O amor do Senhor manifestado, Luiz, a mim e a você, não foi no momento que você ouviu o Evangelho, quando você veio na igreja, quando você comprou uma Bíblia, quando você ajoelhou, orou, quando você pregou pela primeira vez. Não! O amor de Deus está manifestado na eternidade. Quando nenhum de você existia, Deus nos amou. Glória! Glória a Deus. Nos amou. Louvado seja o teu nome. Essa graça nos amou ainda na eternidade. Eu não sei como é isso. Eu não sei expressar isso, mas esse amor nos amou na eternidade. Com amor eterno eu te amei. Isso é maravilhoso. E também com amável benignidade eu te atraí. Meu Deus, que graça é essa, mano? Que graça é essa? Os ninivitas entenderam isso e deram uma resposta adequada à mensagem. E a resposta adequada qual foi? Arrependimento. Arrependimento, mudança de vida, conversão, gratidão a esse amor. Mas só que 150 anos se passaram, outra geração se levantou e levantou fora dos caminhos do Senhor. Deus poderia destruir, mas Deus não destrói ninguém sem antes a mensagem da graça chegar até ela. É por isso que ele levanta os seus profetas. E uma vez mais, Deus levantou um outro profeta, Naum, para falar mais uma vez com o mesmo povo. Isso mostra a insistência de Deus em salvar pessoas. Quantas vezes ele vai atrás, ele envia um profeta, uma mensagem, um zap, um vídeo, alguém, um culto, um profeta na rua, uma mulher cheia de Deus, que entrega uma palavra dada da graça. Por quê? Porque Deus quer salvar, e não é a primeira e nem a última. Deus continuará enviando a sua mensagem de graça para resgatar o pecador.
ele levantou mais uma vez. E Jonas diz: o Senhor é bom. O Senhor é bom. São dois povos, tudo bem. Mas eu não vou me ater aqui à história, eu quero fazer uma aplicação prática. São dois povos, Judá e o povo de Nínive. E Jonas diz, amado, entendam, assim como Jonas, Deus está dizendo, tanto para Judá quanto para os ninivitas, tanto para os ímpios quanto para os justos, Deus é bom, amado. Entenda essa faceta do ser de Deus. Deus é bom. Se apegue a essa faceta do ser de Deus. Deus é bom. Ele é bom. Deus é dotado de atributos, mas esse atributo aqui é o atributo da bondade de Deus. Salmo 105 diz assim: porque o Senhor é bom, e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Salmo 31, 19: ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, e que tu mostraste àqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Êxodo 33, 18, é quando, aleluia, Moisés ele roga pela presença de Deus, ele fala: Senhor, mostra-me a tua glória, mostra-me, Senhor, a tua presença. Senhor, eu quero te ver, te encontrar, te tocar. E o texto sagrado diz: porém ele disse: eu farei passar, aleluia, toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e te trarei misericórdia a quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Ou seja, Moisés, você não tem como me ver sem que a minha bondade te encontre, sem que a minha bondade te atraia, sem que a minha bondade te inunde. Moisés, eu mostrarei a minha bondade diante de você, Moisés, senão você não pode ver a minha glória. Porque o certo, Moisés, seria eu te fulminar, mas eu não vou fazer isso. Eu terei misericórdia, eu vou me compadecer, eu vou agir de bondade para com você, e não só com você, com o meu povo. E não só com o meu povo, até para aquele que não é o meu povo, porque eu dou a respiração, eu dou a vida, eu dou os recursos, eu dou a condição. Tudo bem, eles não reconhecem, tudo bem, eles não me dão glória, mas ainda assim eu faço. Por quê? Porque eu sou bom. Eu sou bom. Lembra do Salmo 23? O salmista se coloca na qualidade de pastor, na qualidade de ovelha, perdão, e ele coloca o Senhor na condição de pastor, e ele fala da caminhada da vida, e na caminhada da vida há momentos difíceis, e ele expressa dizendo assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, porque a minha alma está como se estivesse num lago de fogo. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, oh glória. A tua vara, o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Quanto? Ontem, hoje não, todos os dias da minha vida. Irmão, a bondade do Senhor está com você todos os dias da sua vida. Deitando, levantando, acordando, trabalhando, vindo para o culto, saindo do culto. A bondade de Deus tem te seguido de perto. Deus é bom. Ele é bom. Não é, amados irmãos, uma possibilidade, é uma certeza. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é bom. Aleluia a Deus. Irmãos, até a manifestação da sua ira, Deus não abdica da sua bondade.
até na manifestação da sua ira, Deus não abdica da sua bondade. Porque antes de despejar a ira, Ele envia a sua misericórdia e a sua bondade. A todos, sem exceção. A todos. Porque senão Ele seria injusto. E coisa que Deus não é injusto. Então antes da ira do Senhor chegar, a bondade chegou há muito tempo. Antes do juízo dele chegar, a misericórdia dele chegou há muito tempo. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, amado. E ela se renova a cada manhã. A cada manhã. Jonas, quando vê a resposta dos ninivitas ao Senhor, e a resposta do Senhor ao arrependimento, ele ora ao Senhor indignado, e ele diz: ah, Senhor, pois eu sabia que Tu és piedoso e misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Eu sabia, Senhor. É por isso que eu não queria ir lá, porque eu sabia que o Senhor ia agir de bondade para com eles, com misericórdia e graça. Eu sei, eu conheço o Teu caráter. Deus é essencialmente bom, amado. Ele é essencialmente bom, completamente bom, porque Ele não nos dá o que nós merecemos. Não dá. Salmo 103:10 afirma isso que eu estou dizendo. Não nos tratou segundo os nossos pecados. Você é perfeito? Você é bom? Não, né? Você já fez coisas estranhas, né? No mínimo estranhas, né? Controversas. Ou que Deus não aprovaria. Mas Ele não te tratou segundo o seu pecado, nem o meu pecado. O texto diz: e nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Por que Ele não fez isso? Porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Ele não nos dá o que nós merecemos. Ao contrário disso, Ele nos dá a salvação quando merecemos o juízo. Ele nos dá a paz quando a nossa alma está em mar revolto. Ele nos dá a alegria quando nós tomamos de assalto pelas angústias e dores da vida. Ele nos dá a vida, a respiração e tudo, porque Ele é tudo em todos. E Deus, Ele é bom, amado. Glória a Deus. Ele é bom. Ele é bom. Glória a Deus. Deus é bom. O salmista do Salmo 116:12, ele faz um questionamento: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que darei ao Senhor por todos os bens que Ele me tem feito, amados irmãos? Por mais que a gente tenha sonhos e projetos, e tudo isso é lícito, e eu quero que você avance, eu quero que você prospere, eu quero que você voe, eu quero que você sonhe, eu quero, meus irmãos, que você viva o melhor de Deus nessa vida e muito mais na vindoura. Sim, mas por mais que você tenha tido ou está tendo impercalços na sua vida, olhe um pouquinho para trás, olhe até para o seu presente, enxergue a bondade de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus tem sido bom com você. Aleluia. Ele tem sido bom, muito bom. Pense. Às vezes a gente pensa: eu não tenho um testemunho para contar. Não tem. Pense um pouquinho na sua vida. Pense nas coisas mínimas. Deus tem te guardado. Nas coisas mínimas Deus tem te guiado. Nas coisas mínimas Deus tem te sustentado, tem te dado equilíbrio. Deus é bom. O Senhor é bom. E é fortaleza no dia da angústia. Fortaleza fala de refúgio, fala de abrigo, fala de uma estrutura segura. Então Ele está falando: tudo bem, eu sou bom, mas os dias maus, eles virão, porque nós temos dias de angústia. Mesmo sendo povo de Deus, passamos dias de angústia, de dor na alma, momentos de fraqueza, lágrimas, sofrimentos e prova. Ou todos nós aqui estamos nas luzes da ribalta? Acredito que alguns de nós aqui de repente estão passando o vale da sombra e da morte, dor, fraqueza. Irmãos, coisa difícil de um crente confessar ou demonstrar é fraqueza. Chegar para um outro irmão e falar: eu estou fraco. Irmão, ora pela minha vida, eu estou fraco.
Às vezes você olha no semblante, mas ele não abre a boca e fala: não, eu estou fraco, eu estou moído, eu estou com papel amassado, eu estou um bagaço. Como costumo dizer, eu estou pó da rabiola, eu estou na lama, eu estou na lona. Sim, eu fui nocauteado pelo diabo, eu fui fustigado pela prova, eu estou moído pelas adversidades. Sim, os sofrimentos me abateram. Sim, agora eu estou imergido nas minhas próprias lágrimas. Sim, a minha alma chora, geme. Sim, eu estou sim aflito. Mas nós não falamos isso, amado. Nós não declaramos. Ou poucos declaram que está nessa condição. Nós queremos demonstrar que somos superpoderosos, as mulheres superpoderosas, os homens superpoderosos, que são inabaláveis. Não. Nós temos os nossos dias difíceis. É por isso que nós precisamos de uma fortaleza, de um refúgio. E esse refúgio é o Senhor. E por que esse refúgio é o Senhor? Porque somente Ele é bom, amado. Somente Ele. Nós temos esses dias terríveis. Efésios fala para a gente tomar toda a armadura de Deus, para que a gente possa resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Ele fala: vista-se da armadura, porque quando esse dia mau chegar, você vai ter que ficar firme, resistir. Márcio pregou aqui sobre resistir firme às aflições, permanecer inabalável, ficar firme na fé. O apóstolo Paulo diz aos Filipenses 1,29 diz: mas a vós foi concedida em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também a padecer por ele. Salmo 34,19 diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. Então nós temos esses dias de angústia, dias de dor, dias difíceis. Por isso que eu amo, amado, o jardim de oração. Por isso que eu amo a reunião de oração. Por isso que eu amo o lugar sagrado, o quarto, o monte, o vale, seja onde for. Mas o crente tem que orar, porque quando o crente ora, ele se refugia em Deus. É o encontro da criatura com o Criador, é o encontro do fraco com o forte, é o encontro daquele que está enfermo com aquele que pode promover a cura, é aquele que está angustiado com aquele que pode remover toda a angústia. Por isso, ore a Deus. Aleluia, Jesus. Ore, porque quando você ora, você tira, você coloca para fora. Irmão, quando nós vamos num psicólogo, o psicólogo não faz nada mais, nada menos do que te ouvir. Eu não estou pregando contra isso. Sim, você pode procurar esse profissional, mas busque o autor e o consumador da sua fé. Fale com ele, desabafe com ele, encontre-se com ele. Ele é bom, amado. Ele é bom. Vou te confessar, amado. Às vezes eu ouvi algumas mensagens aqui e eu pensava assim: rapaz, se eu escorregar aqui, eu acho que uma bala perdida vai vir do nada, vai me matar. Porque esse Deus, ele está com um fuzil, ele está com alguma coisa, ele vai me arrebentar. E ter esse temor é importante, é bom. Mas Deus não quer que ninguém sirva a Ele por medo, mas por amor, amado. Aleluia, Jesus. Verdade. Ele não quer. Como ninguém fica num casamento por obrigação, mas por amor, por graça, Deus também não quer que ninguém sirva a Ele por medo. Não, Ele está me servindo porque tem medo do inferno. Deus quer por amor, amado. Por amor eterno te atrair. Com corda de benignidade, eu te amei. É por amor. E ainda que a circunstância adversa venha, é nesse momento que você deve se abrigar, porque o Senhor é bom e Ele é fortaleza no dia da angústia. É naquele momento preciso, amado, preciso. Olha o que 1 Pedro 2,19 diante diz: porque coisa agradável é que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem sois afligidos,
e o sofreis, isso é agradável ao Senhor. O texto não está dizendo que Deus se agrada do seu sofrimento, da sua labuta, não. Ele está falando que quando você está assim, e você ainda assim permanece, Deus se agrada. Aí ele diz, porque para isto foste chamado, pois assim Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Precisamos seguir o exemplo de Cristo. Eu amo esse texto aqui de Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o 3, talvez seja o mais importante até, ou tão importante quanto. Ele diz, e não somente isto, ou seja, eu não só tenho prazer ou alegria por ser justificado, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Senhor é bom, e Ele é fortaleza, Ele é abrigo no dia da angústia. Pensa comigo, não? Pensa no dia mais difícil da sua vida. Pensou? Naquele dia que você sentiu dor na alma, de tão difícil que era a demanda, aquele choro que chega, embrulha aqui o estômago, causa dor no estômago, você se encolhe todo de tanta dor, você chora e a lágrima cai lavando a sua face. Pensou? Mas esse dia não passou? Você não está aqui? Passou, não passou? Igual aquela agulha que você foi tomar assim e fala, vai doer. Aí tem uns que ele pergunta, dói, moça? Só um pouquinho, né? Aí ela, você se trava toda, relaxa, Sara Adriana da área da saúde, ela sabe como é que é. Se endurecer, amada, é pior. Então tem que, baixar a adrenalina, para que aquele momento sombrio que parece ser difícil, aí depois que passa, você fala assim, eu pensei que era pior, hein? Depois você está até andando um pouquinho meio empenado, né? Você anda mais um pouquinho assim, daqui a pouco você está andando mal. As lutas da vida, as dores da vida são assim, mano. Causa um impacto, causa o pânico, o medo, você fica, vai doer, na hora dá aquela dorzinha, você sai um pouquinho mais empenado, mas daqui a pouco você está caminhando de novo. Daqui a pouco você está em pé de novo, e assim é, e é por isso que você está aqui. O momento sombrio passou, você deu glória a Deus, e eu estou te chamando, te convocando a agradecer a Deus, porque Ele é bom, Ele é fortaleza, Ele é abrigo, Ele te matou. Você venceu, amado, venceu. O diabo perdeu, as trevas perdeu, você em Deus venceu. Passou. Aleluia, passou. Salmo 91, texto clássico. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, aleluia, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e é broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola meu dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas tu não serás atingido. E você não foi, você está aqui, o Senhor te guardou, você se abrigou, e a bondade dele te alcançou. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Muitos tombaram, mas você ficou de pé. Parecia que você iria cair, parecia que era o fim, parecia um checkmate. Você falou, agora já era, não, agora não tem como não. Mas é nessa hora que a gente vê, amado, o livramento do Senhor. O salmista ainda disse ainda no Salmo 91, somente com os teus olhos, não vai ser o meu não, vai ser o teu, porque a prova é tua, o livramento também é teu, e você vai contemplar isso, você vai ver a vitória, você vai ver o abrigo do Senhor
te proteger, te guardar, te livrar, te tirar dessa tempestade, esse momento sombrio. O abrigo, o refúgio do Senhor vai te envolver, e somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te cederá, nem praga alguma chegará até a tua tenda. O Senhor tem te guardado, e Ele é bom, ó glória! Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. É para você começar a dizer no reino espiritual e falar: Senhor, o Senhor é bom. Satanás quer colocar amargura, tristeza, dor, abatimento. Não, levanta a cabeça, estufa o peito, declara para a eternidade: o meu Deus é bom. Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, Ele é muito bom. Salmo 46. Deus é o meu refúgio. Olha isso. Para onde que você vai, salmista, quando o momento é difícil? Para onde? Eu vou para casa da minha mãe. Eu vou para casa de papai. Papai? Meu papai. Você não conhece meu tio? Titi é bom demais. Para onde você vai, salmista? Eu vou para o meu Deus. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda, ó glória, que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Quando diz das nações e os reinos, ele está falando do império das trevas. O império das trevas, meus irmãos, quer nos derrubar, nos abater, nos matar, nos destruir. Mas a Bíblia diz que o Senhor levanta a sua voz e toda nação, todo império derrete-se diante dele, porque ele é conhecido como o Senhor dos exércitos a nosso favor. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, ó glória, aquietai-vos, e sabei que eu sou o Senhor. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio, fortaleza. Ele é abrigo, amado. Ele é abrigo. Ele é abrigo. Eu quero te convidar a entrar nesse lugar, a entrar nesse ambiente, a entrar nessa zona de conforto. Nesse ambiente, sim, é a verdadeira zona de conforto. Quando nós somos resilientes, como o Márcio pregou, uma vez mais eu digo, esse ambiente, ele nos abraça, ele nos renova. Nós somos restaurados. Eu olho para o rosto da minha mãe está com o rosto de criança, de menina. Por quê? Ela passou o vale sombrio, mas em momento algum murmuração, em momento algum abatimento, em momento algum recuar, não. Meu Deus é bom. Eu creio no meu Pai. Eu sei que eu tenho crido. Meu filho, fica tranquilo. Eu sei que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. E eu amo o meu Jesus. Eu amo o meu Deus. Nada vai tirar essa alegria do meu coração. Está tranquilo. Eu confio nele. Vai passar. E passou, amado. Tudo passa. Tudo passa. Passa. Quero te encorajar a ser resiliente, ser um crente de fé. 2 Coríntios 4,16 em diante. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem,
mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem, elas são eternas. Eternas. Mas eu sou honesto em todas as minhas mensagens, mano. Procuro ser muito honesto, biblicamente. As situações na vida do crente que às vezes Deus não tira. A adversidade na vida do crente que às vezes, isso não é regra, mas é um fato. A gente tem que ter essa consciência espiritual. As situações da vida do crente que ele não remove. E por que eu entendo que de repente Deus não remove? Porque se de repente ele remover, ele nos perde. Se de repente ele dá aquilo que a gente almeja, ou até a gente julga merecer, de repente ele nos perde. Como assim, pastor? Estou entendendo, tu vai entender. Paulo orou ao Senhor 3 vezes. Paulo orou ao Senhor 3 vezes. Paulo, tá? Paulo. Para que o Senhor removesse o espinho. E a Bíblia diz que Deus não atendeu. Não atendeu. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que desviasse de mim. Que era um mensageiro de Satanás que quis bofetear. O mensageiro era alguém, um tipo de pregador que falava mal de Paulo. Isso estava afligindo a vida dele. Aquilo causou um incômodo na alma, na vida, no ser de Paulo, tirava o sono. Não tem aqueles áudios que você ouve assim e você fala assim, não era para mim ter ouvido esse áudio. Caramba, não era. Que áudio maldito. Acabou com o meu dia, acabou, perdi o apetite, perdi a fome, acabou com o meu momento de trabalho, acabou, não era para mim ter essa ligação. Não era. Aí você ouve aquilo, pum, te mata. Era assim que estava Paulo. Esse mensageiro ia, falava, denegria, acusava, entrou, mano, a seta entrou, botou guarida. O que Paulo foi fazer? Opa, vou me refugiar. Oração, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. E Deus não deu a resposta que ele queria. Qual era a resposta? Tira o espinho. Ele não tirou. Mas ele disse para Paulo, e eu digo para você, se de repente esse é o seu caso, retorno a dizer, há circunstância na vida de um servo, uma serva de Deus, que Deus não vai remover, não vai tirar, não vai. Mas ele disse, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. Paulo entendeu, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. É nesse exato momento, santo, que você entende que você é fraco, abatido, anêmico espiritualmente. É nesse momento que o Espírito Santo vai te reverter, vai te envolver, vai te segurar, te levantar, vai te dar graça para sustentar esse drama. É nesse momento, não é quando você está em chamas, quando você está cuspindo fogo, falando em língua, expulsando demônio, não é, é quando você está fraco, abatido, angustiado. É nesse momento que você é forte, por causa da graça do Senhor. Porque quando a gente está forte, está tudo bem. Agora, na hora do vale, na hora do drama, é ali que a gente tem que demonstrar a fortaleza. Tudo isso para quê? Eu já estou acabando, estou entrando na minha conclusão. Grupo de louvor, por favor. Porque o Senhor é bom. Uma fortaleza no dia da angústia. E o que? E conhece os que confiam nele. Ou na outra versão, ele conhece os que se refugiam nele. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero te dizer, mano, que Deus conhece você. Ele conhece você.
Ele conhece você mais do que a sua própria esposa, Ele conhece você mais do que o seu próprio esposo, Ele conhece você mais do que o seu próprio pastor, mais do que a sua irmã, o seu irmão em Cristo. Ele conhece perfeitamente você, do lado avesso, sem maquiagem, sem máscara, sem personagem. Ele conhece você. Ele conhece quem? Os que nele confia, os que depositam toda a sua confiança, toda a sua fé, toda a sua esperança. Entende que Deus vai livrar, entende que Deus vai mudar, entende que Deus te encontrará. Ele conhece você. Aleluia. Na verdade, Ele conhece a todos, mas Ele distingue quem confia e quem não confia. Ele conhece a todos. Sabe por quê? Deus é movido pela fé, amado. Como assim, pastor? Pela fé? Não estou falando que Deus precisa de fé. Quem precisa de fé é você. Deus se move pela fé que você aplica nele. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, amado, eu não sei qual é o seu dilema, a sua circunstância ou causa, mas eu queria te convidar a confiar em Deus, a confiar no Senhor. Nesse momento mesmo, no dia da angústia. Eu dou sempre um exemplo aqui. Esse salmo aqui foi um dos primeiros que eu memorizei. Acho que esse salmo é antigo, né? Quer dizer, toda a Bíblia é antiga. Mas é um dos salmos mais falados, principalmente pelos pregadores. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. E Ele tudo, não é? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. É o Salmo 37. Eu dou esse exemplo aqui. Bom, o pastor Elias que fez isso. Quando eu vi aquilo, entrou na minha cabeça, nunca mais saiu agora. Nunca mais. O exemplo de confiança em Deus é exatamente isso. Eu vou chamar alguém. Rodolfo, por favor, Varão. Chega aí, Varão. Eu confiava. Somos irmãos em Cristo. A gente se conhece desde a escola. Não vou te fazer mal. Chega aqui, não fica comigo. Rodolfo, grandão igual eu. Entrega o teu caminho ao Senhor. Amém ou não? Confia nele. E Ele tudo fará. Fica bem na pontinha aqui, virado para lá. Não, aqui e fica de costas aqui para mim. Aqui. Fica tranquilo. Rodolfo, fecha 3 horas. Fechou? Fechou? Eu vou contar de 1 até 3. Que você joga no seu corpo. Abre só um pouquinho os braços. Abre só um pouquinho os braços. Eu vou pedir para você jogar seu corpo para trás. Mas joga mesmo. Mas não assim. Assim não. Só deixa a montanha vir. Entendeu? 150. Mas você não sabe se eu estou aqui? 1. Não fechado? 2. 3. Pode jogar. Mas se ele não confiar, mano, joga a carcaça, é ruim que joga. De repente, se ele olha para Mael assim e fala assim, Mael, fica aqui atrás e Rodolfo joga. Ele ia confiar? Por que ele jogou? Porque ele me conhece. Quando a gente confia em Deus, diz que a gente conhece a Ele assim como Ele nos conhece. Então se lança nos braços do Senhor, amado, com os olhos fechados. Ele vai cuidar de você. Ele cuida de você. Ele segura, Ele sustenta, Ele tem estrutura o suficiente para te segurar, para garantir que você não vai cair.
Malaquias diz para a gente fazer prova do Senhor. Fazer prova. Salmo 34:8 diz: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Salmo 18:2 diz: o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem eu confio, o meu escudo, a minha força, a minha salvação, o meu alto refúgio. Salmo 84:11 diz: porque o Senhor é um Deus, aleluia, e um sol e um escudo. O Senhor dará graça e glória e não negará bem algum os que andam em retidão. O Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que põe a sua confiança no Senhor. Bem-aventurado. Salmo 125: os que confiam no Senhor são como os montes de que não se, mas permanece para sempre. Sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, porque o justo, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons, aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á, ó Senhor, pois que praticam maldade, paz haverá sobre Israel. Salmo 56, 3 e 4 termina aqui: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei o que pode me fazer a carne. Eu não vou temer. Essa mensagem aqui, amado, é para aqueles que estão de repente fracos. Às vezes não é nem angústia, é fraqueza espiritual mesmo. Fraqueza. De repente é angústia, de repente é dor, de repente é dúvida. Ou de repente é aquele que realmente precisa dar o primeiro passo, como os ninivitas: se arrepender dos pecados, se entregar ao Senhor, confiar ao Senhor. Porque sempre fica aquela dúvida. Eu pelo menos tinha assim: não, quando eu ficar velhinho eu vou para a igreja, quando eu ficar mais cascudo, agora com 20 bicos de coruja, não, eu muito novo, tá? Agora não, Jesus, espera, tu esperar eu vou. Aí Jesus me atraindo com laços de misericórdia, com cordas de amor, vem atraindo. Aí vem a dúvida: mas se eu não conseguir? Mas se eu, amado, não é sobre você, é sobre Ele. Sem Ele nada nós podemos fazer. A graça dele é suficiente. Ele te dará graça e condições, poder espiritual para você andar na presença dele. E quando você cair, quando você pecar, você tem um advogado junto ao Pai. O Espírito Santo intercede por você. Então confia nele, mano. Fecha os olhos e se lança, mano. Ó, vai. Minha esposa, ela tem medo que eu pegue ela no colo. Mas vem quem falar no perol lá, ela fica de graça lá na praia lá. Pega no carro. Aí quando eu pego, me larga. Eu vou te deixar cair, né, mano? Tá maluco? De raça? De raça, mano. Que confia. Bota minha filha na carcunda, ela vem. Eu amava quando meu pai me pegava, eu estava na carcunda. Aqui no ombro, eu pensava, falei, caramba, estou vendo tudo de cima, tudo legal. Deus quer te carregar no colo, mano. Sabia disso? Deus quer te carregar no colo. Que Ele é o seu Pai, Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Pastor, eu não tive pai. Você tem pai, o seu pai é Deus. Pastor, eu não tive mãe. Sim, o nome dele é Deus. Ele é pai, ele é mãe, ele é Deus, ele é Senhor. Ele não fala? Jerusalém, Jerusalém, há muito como a galinha que a protegeu os seus peitinhos, assim eu queria fazer. Pode mamãe esquecer-se tanto do filho que cria, de forma que não se compadeça do filho do seu bem. Ainda que essa vez se esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que tem gravado na palma de minhas mãos, os teus muros estão à roda de mim. Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é Mãe, Ele é tudo o que precisamos.
Então confia nele, fecha os olhos. Fala, Senhor, eu nem sei se eu posso falar isso, mas meu pastor meio doido, ele falou que o Senhor pode nos carregar na carcunda. Mas como é que é isso? Me carrega no colo, Senhor. É isso que eu quero dizer, mano. A linguagem figurada. Senhor, me carrega no colo. Eu estou precisando ser carregado no colo. Eu estou precisando ser abraçado, acolhido, envolvido, consolado, amado. Esse Deus, fique de pé comigo se você pode, em nome de Jesus Cristo.